Fala galera, estamos começando mais um vídeo e hoje estamos aqui com o professor Otto para fazer perguntas aí. Então já deixa o like aí, ativa o sininho, compartilha o link. Vamos começar. Se apresenta aí, diga seu nome, o que você faz. Beleza, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. A gente está aqui hoje, dia 12 de abril de 2020, estamos em quarentena por conta do surto de coronavírus e eu fui convidado por João Vitor e Samuel, que são meus alunos de AECIT, para a gente gravar um vídeo falando algumas coisas sobre a minha experiência com a universidade, com dar aula e também com ser professor da ECIT Mamanguape. E com isso, meu nome é Otto, eu sou professor da ECIT Mamanguape há mais ou menos um ano e alguns meses, poucos meses. Sou formado em licenciatura em Ciência da Computação, na UFPB, Campus 4, e espero que o nosso bate-papo seja bem descontraído e que eu possa responder com clareza todas as perguntas que forem feitas aí pelos meninos. E não esqueça, tá? O canal dos meninos está começando agora, mas é um canal muito bom para quem gosta de computação, para quem gosta de tecnologia e para quem quer ter alguma noção sobre manutenção, sobre a vida de um acadêmico Técnico manutenção e TI, era isso que eu ia dizer. Obrigado, João Vitor. Então, se inscreve no canal e compartilha, assista os vídeos que você vai aprender muito com os meninos. E o que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar. Chama. Você contou um pouco da sua história aí, mas o que motivou você a fazer LCC? Cara, o que me motivou, na verdade, eu sempre gostei de tecnologia. Eu digo que todo técnico em manutenção, todo aluno de LCC, todo professor de informática, todo mundo que está movido e está em volta da informática, ele precisa ser curioso. E isso eu sempre fui curioso, sempre gostei de mexer, sempre gostei de abrir, de ver o que é que tinha dentro, celular, pegava um celular, abria, ia olhar na internet o que era certo, computador do mesmo jeito. Então, o que me motivou foi a curiosidade. Não era a minha primeira opção de curso, certo? Eu queria fazer engenharia civil. Eu não queria fazer computação. Computação era só um hobby para mim. Eu ainda não sabia o que era que um computador poderia ser programado. Eu não sabia que um computador poderia fazer o que ele faz, estando em mãos certas, né? Então, nada disso eu sabia. Eu gostava por curiosidade. Eu gostava de tecnologia, eu gostava de videogame. Eu sempre fui um pouco nerd. O pessoal me chamava de nerd. Mas a minha primeira opção foi engenharia civil. Só que eu passei para ciência da computação. Meu primeiro Enem eu fiz só de teste, porque eu não queria ter passado de primeira naquele Enem. Eu fiz só para testar mesmo. E eu fui chamado para ciência da computação. E meu pai me aconselhando, se vá fazer. Tudo é tecnologia, você gosta de tecnologia vai ser a área do futuro. E eu segui o conselho e fui. Na primeira aula, eu lembro como se fosse hoje. Foi uma aula de cálculo 1. O professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto lá do Campus 4. E quando eu comecei a assistir a aula, ele falando sobre um pouquinho do curso, que tinha um pouco de cálculo e tal, aí entrou o professor Rodrigo Rebouças, que na época era coordenador do curso. Ele começou a falar de programação e deu aquele choque de realidade. Disse, caramba, a gente pode fazer muita coisa com computação. E a partir dali eu me apaixonei pelo curso e não quis sair mais. Foi tanto que eu abandonei engenharia civil. Se hoje alguém dissesse assim, você tem um curso para fazer, vamos fazer qualquer curso que você quiser, a última opção seria engenharia civil. Muitos seriam da área de tecnologia e um outro curso que não tem a ver com o nosso papo. Mas assim, na área de tecnologia foi isso que me fez que eu me apaixonasse por tecnologia, por ciência da computação e também a questão da docência, porque eu amo dar aula. A ECIT Mamanguape não foi a minha primeira escola, não sei se vai ter pergunta sobre isso, mas não foi a minha primeira escola que dei aula, então eu vou deixar mais para responder mais para frente. Então foi por isso que eu me apaixonei por tecnologia. A segunda pergunta é você é professor, claro, mas como você se sentiu pela primeira vez que você deu aula? Rapaz, a primeira vez assim, antes de falar da primeira vez, eu sempre digo que todo mundo é um professor. Todo mundo tem condição de ensinar alguma coisa a vocês.
Eu posso dizer isso claramente com os meninos aqui, por exemplo. Eu sou professor de João Vitor, sou professor de Samuel na Instituto Mamoguape, no curso técnico de manutenção e suporte de micro, informática. Mas teve aulas que Samuel e João Vitor me ensinaram algumas coisas. Então, todo mundo é um professor, ninguém está sabendo de tudo. E a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, para dar aula, como professor, como instrutor de informática, eu entrei muito inseguro. Essa foi minha sensação de insegurança. Porque eu tinha ciência que eu não sabia de tudo. Eu ainda estava cursando ciência da computação, eu tinha acabado de terminar meu curso de informática básica, do pacote Office e tudo mais. Então a sensação era de insegurança, muita insegurança. Essa foi a primeira sensação que eu tive em sala de aula. Só que eu sempre fui extrovertido, sempre gostei de interação, de conversar, de ensinar, passar o meu conhecimento. E a partir daí eu fui relaxando e a aula assim correu bem de início, mas a primeira coisa foi insegurança, quando eu entrei na sala de aula para dar aula. Ontem, qual foi a sua melhor experiência em sala de aula? Cara, assim, em sala de aula eu tive muitas experiências legais, tanto como aluno, como professor, como instrutor de informática, enfim, eu tive várias experiências legais, mas eu acho assim, que a experiência real é o todo. Por exemplo, uma das minhas maiores experiências, melhores experiências como professor, foi poder ver a turma do terceiro ano do ano passado se formando. Foi para ir para a formatura deles. Não foi em sala de aula em si, dando aula. Para mim, né, na minha concepção, como melhor experiência, foi o todo. Foi ver que o fruto daquilo que a gente plantou, que a gente ensinou. Foi, por exemplo, quando o João Vitor me chamou para acompanhar ele na formatura do outro curso dele, de games. Para mim foi uma das melhores experiências, tanto quanto o Juliano do ano passado, terceiro ano, me chamou para acompanhar ela na colação de grau do curso técnico em contabilidade dela. Então, para mim, isso é a maior experiência. É o reconhecimento do fruto final, de ver que daquele aluno tem uma parcela de Oteni. Não, ali Oteni pôde ensinar alguma coisa que foi útil para a vida daquele aluno. Eu acho que essa é a minha maior experiência. Não é só em sala de aula. Sala de aula eu tive experiências legais, como troca de informações, como poder ver aquele aluno aplicando o conhecimento dele dentro de sala de aula, como propor um seminário, propor um projeto, como o Infortec Solidário. Não foi eu que propus, mas eu participo do projeto. Mas ver o fruto desses alunos, de vocês ser autodidatas, de vocês correr atrás, de vocês tentarem fazer, de João vir chegar para mim, bicho, a gente tá com um projeto assim, o que é que tu acha? Dá certo? Claro que dá certo. Vamos fazer, vamos investir. E deu certo, deu frutos, a gente chegou no nosso objetivo final. Então, isso é o que me dá, assim, maior força para continuar, entendeu? Essas são as minhas melhores experiências em sala de aula. Top demais. E qual foi a sua melhor experiência na faculdade? Cara, na faculdade teve algumas experiências legais. Na faculdade teve algumas experiências legais. Por exemplo, o meu TCC foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque, para quem não conhece, o TCC a gente faz no último período de curso. Só que eu sempre fui um aluno que pensei em fazer o meu TCC folgado, porque eu via gente correndo muito tempo, com muita coisa para fazer em 6 meses, e não dava tempo. Não ficava um trabalho bom, um trabalho científico bom. Então, o meu TCC eu comecei com 3 períodos antes do necessário. Já comecei a pesquisar, já comecei a escrever. Então, eu cresci muito como profissional e como cientista, porque a gente usa métodos científicos, a gente estuda para ser um cientista da computação, não só na parte técnica, mas na parte teórica também. Então, eu cresci muito com essa experiência. E outra experiência bem legal que eu tive na universidade foi ter conhecido a minha orientadora, a professora Pascalina. E ter aprendido, eu digo que eu aprendi a dar aula com ela. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso para ela, então se a senhora estiver assistindo esse vídeo, professora, a senhora... eu já disse que a senhora é uma inspiração para mim, então eu aprendi a dar aula com ela. Eu entendia um jeito de educação, uma metodologia de educar, de ensinar, porque o educador é a ponte entre o conhecimento e o aluno, ele não é o emissor, ele é a ponte, ele leva o aluno ao conhecimento, ele não emite o conhecimento. Então eu entendi a educação como emissão de conhecimento.
Eu tinha o professor como o cara e o aluno tinha que chegar naquele nível. Não é assim. Como eu disse na resposta passada, o aluno também ensina, como eu já aprendi com vocês. Então, ela me mostrou isso. E ela não me mostrou sentando e conversando comigo. Olha, isso é assim. Não foi assim. Ela me mostrou isso dando aula. Então, a aula dela me fez ver que a educação não é só aquilo que eu estava pensando, resumir. Então, essa acho que foi a maior experiência que contribuiu mais para a minha formação docente. Foi com a professora Pasqualina. Então, essa é uma das melhores experiências que eu tenho na universidade. Mas respondeu melhor, então responda a pior experiência em sala de aula. Cara, a pior experiência em sala de aula, teve algumas experiências eu como o professor, tomando conta da turma, né? Mas assim, eu acho que a minha... E teve também como aluno. Como aluno em sala de aula, foi na universidade. Na minha primeira prova do curso, foi a prova de cálculo 1, professor Carlos Alberto. E eu virei a noite estudando, preocupado com essa prova. Então eu virei a noite estudando, fui dormir, era 6 horas da manhã. Tirei um cochilo de 1 hora e fui para a universidade fazer a prova. Quando eu sentei na cadeira, o bicho me deu um branco. Um branco tão grande, que eu tirei 1 nessa prova. Quando eu saí da sala de aula, eu sentei na cantina, tomei um café, esfriei a cabeça, aí lembrei das questões, refiz a questão todinha, refiz a prova todinha. Quando eu conferi, estava tudo certo. Então eu sabia o conteúdo, mas eu estava tão saturado, tão cansado, com tanto sono, que eu não consegui fazer a prova. Então essa foi a minha pior experiência em sala de aula como aluno, eu acho. E como professor, eu acho que a pior experiência como professor é quando você vê que um aluno tem capacidade, porque todos nós temos capacidade de aprender. O aluno tem a oportunidade, o aluno está dentro da sala de aula, por exemplo, na ECIT Mamanguape, um curso técnico com materiais que dão subsídio para você ser um dos melhores alunos da Paraíba. E com professores que lhe capacitam, que mostram o caminho para o conhecimento para você. Eu não digo isso porque eu sou professor, digo isso porque eu vejo os meus colegas. Eu queria ter aula com Rivanildo, eu queria ter aula com Severino, eu queria ter aula com o Neto Roque de Agro que saiu. Então, assim, com o professor Dente, professor Alpina, professor Arnaldo, Jussara, enfim. Eu não queria citar nome para não ser injusto com os demais professores, mas com toda a equipe docente da ECIT Mamanguape. Eu queria ter aula na ECIT Mamanguape, porque eu sei que se eu tivesse aula na ECIT Mamanguape no meu ensino médio, com certeza, eu não poderia ir para o Giramundo, mas com certeza eu iria competir para ir para o Giramundo, eu iria competir entre as primeiras chamadas para um curso de computação. Se eu fosse de agro, eu ia competir para a primeira chamada do curso de agro, seja lá qual fosse o curso, agronomia, biologia, enfim. Eu ia ter subsídio para ser um dos melhores alunos. Então, quando eu vejo que um aluno em sala de aula tem potencial, tem oportunidade, tem capacidade e ele não quer aquilo para ele, só quer o diploma e tchau, aí essa é a minha decepção. Esse é um dos piores momentos em sala de aula. Quando eu enxergo que aquele aluno não quer, que a equipe está lutando, que a equipe docente está pegando ele praticamente no colo e levando para o conhecimento, e ele adquire aquele conhecimento e joga fora. Então, essa é a minha pior experiência em sala de aula. Eu sentar com um aluno e dizer, cara, o que é que está acontecendo? Ele dizer, professor, eu não quero. Não adianta, eu não quero. E pronto. Essa foi a minha pior experiência em sala de aula. Sem sombra de dúvida. Tá lá só pra contar e mais. Exatamente. Samuel. A segunda? A segunda não, a oitava, né, no caso. Diga aí as maneiras de um componente queimado. Maneiras de identificar um componente queimado do computador. Essa eu vou ser bem técnico. Tem algumas maneiras. Algumas maneiras. A principal maneira é, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, seja curioso. Se você vê que o computador não está se comportando direito, se você vê que tem algum problema com o computador, seja curioso. Cauteloso, mas curioso. Mexa, fuce, veja se tem alguma peça afogada. Nesse caso do meu SSD, se eu tivesse ido lá e sido mais um pouquinho curioso, só dado uma balançadazinha no SSD, os pinos estavam encaixados, só que ele não estava fazendo contato. Se eu tivesse balançado, eu tinha visto que tinha uma folga. Então seja curioso. Mas o computador em si, ele já tem um programa em nível de hardware, que ele faz isso para você, esse diagnóstico de problemas. Por exemplo, quando a gente liga o computador, a gente escuta um bip. O que é que isso quer dizer?
esse bip está dizendo que o seu computador foi reiniciado com sucesso. Mas, se ele der mais de um bip, quer dizer que tem alguma coisa que está errada, certo? Então eu anotei alguns bips que ele pode dar e você pode ter um sinal. Por exemplo, se o seu computador der dois bips curtos, se ele der dois bips curtos, quer dizer que ele deu um erro na definição da BIOS. Ele não conseguiu configurar a sua BIOS para o computador iniciar. Se ele der um bip curto, um bip longo e um bip curto, foi erro de memória ou placa-mãe. Quer dizer o quê? Que a memória ou a placa-mãe não foi energizada corretamente. Então você tem que ir lá, dar uma atençãozinha à placa-mãe e à sua memória. Um bip longo e dois bips curtos. Erro de placa de vídeo ou de monitor. Seu computador pode até inicializar, só que ele vai estar com erro ou no monitor ou na placa de vídeo. Se ele der um bip longo e 3 bips curtos, erro no teclado, o computador vai iniciar normalmente, mas o seu teclado está com erro. Então ele já alerta você que alguma coisa deu errada. Às vezes é só tirar da entrada USB e colocar de novo que ele consegue reconhecer o seu teclado. Um bip longo e 9 bips curtos. Erro de memória ROM. Problema físico na BIOS. Componente físico da BIOS. Certo? Longos bips contínuos. Memória RAM. Tem alguma coisa errada com a memória RAM. Curtos bips contínuos. Tem alguma coisa errada com a fonte que está energizando seu computador. Então o próprio computador, ele já tem uma solução para você mais ou menos ter um direcionamento do que é o defeito. Se o seu computador não apresentou nenhum bip e deu pau, seja curioso. Pega um HD que você tem de reserva ou de um colega seu, coloca no lugar, pega uma memória que você tem de reserva, testa ela no lugar. Se nada der certo, pega a placa-mãe e testa outra placa-mãe. Se ainda continuar o problema, vai na fonte, vai lá no seu estabilizador. Então, seja curioso. Não fique só esperando, não. Às vezes o cara manda pra mim um computador e diz, professor, esse computador tá muito ruim, eu não sei o que é, tal. Tá muito ruim o computador, não tá ligando. Às vezes eu vou lá, é só uma sujeirazinha no botão do notebook, eu vou lá limpo, liga normalmente. Eu vi um vídeo no YouTube e o cara fez isso. Um inscrito deu o computador para o cara lá ajeitar, né? Ele foi ver, só era a bateria do notebook que ele estava sem. Pra você ver. Aí ele botou no carregador universal e ligou. Pra você ver. Tem gente que... antigamente eu ainda mexia com o celular. Tem gente que mandava o celular pra mim e dizia, esse celular tá morto, eu acho que é a placa do celular. Não, às vezes era só a bateria que não estava encaixada direito, às vezes era só a bateria que tinha inchado e não estava funcionando. Então, a pessoa que quer ser um técnico tem que ser curioso, tem que saber, tem que ter a técnica de mexer em cada componente, desmontado e montado, identificar o problema, fazer uma soldagem em placa-mãe, mas ele tem que ser curioso, ele tem que ir atrás. Se ele ficar só esperando, não dá mesmo. Vai, Luiz. João Vitor caiu. Faz a próxima, enquanto ele tenta voltar aí. Como eu faço para armazenar meus dados de forma segura? Cara, isso é um problema que está sendo muito recorrente hoje em dia, que o pessoal conseguindo hackear, ter acesso a dados pessoais de outras pessoas. Então, a melhor maneira hoje que eu indico para você ter seus dados de forma segura armazenados, se seus dados são muito importantes, paga um servidor, paga uma empresa especializada em guardar dados e você vai guardar esses dados na nuvem. Se forem dados comuns, sei lá, meus trabalhos da escola, eu quero guardar, mas eu não quero que ninguém pegue. Você armazena ele. Se você for armazenar ele localmente, no seu computador, primeira coisa, ninguém pode ter acesso ao seu computador. É você que tem que ter acesso ao seu computador. Por quê? Porque quem precisa desses dados é você. Se alguém for ter acesso a esse seu computador, que ele tem uma partição que você armazena esses dados e tem a senha segura e tudo mais. Criptografia se for o caso. Se não, for um dado, por exemplo, de uma empresa, empresas que querem armazenar dados. Se você tem uma empresa que quer armazenar seus dados de forma segura, não coloca no Google Drive. Por que o Google Drive ele é de graça? Ele não cobra. Porque a qualquer momento que o governo federal quiser dar uma olhadinha nos seus dados, o Google vai dar permissão para olhar. Se for uma empresa certificada, que você paga a ela, que ela pode garantir 100% de segurança dos seus dados, de forma nenhuma ela vai liberar esses dados. Então a melhor maneira hoje
de você guardar dados de forma segura, se for localmente, de uma forma que ninguém mais tem acesso ao seu dispositivo móvel, ao seu dispositivo físico, e se for em nuvem, que seja uma empresa que tenha credibilidade no mercado, que você dê uma pesquisada antes, essa empresa, quantos anos faz que essa empresa trabalha com isso, que o preço seja acessível para você, que isso é importante, né? Mas de forma segura, que seja uma empresa que tenha responsabilidade com aquilo que ela está prometendo, que ela cumpra o que ela está prometendo, certo? Então essa assim é a maneira que eu mais indico. Como eu tenho, por exemplo, dados que eu não quero que ninguém veja, eu armazeno no meu dispositivo, mas eu uso uma criptografiazinha para quem acessa aquele dispositivo só conseguir ver parcialmente, não ver os meus dados. Se eu quero armazenar em nuvem, eu pago para isso. Eu pago um serviço de qualidade que faça isso e garante 100% de segurança. Gostar? Top. Você estudou programação, certo? Yes. Pronto. Vale a pena estudar programação hoje em dia, fora da faculdade? Cara, programação vale a pena estudar em todo o tempo. Programação vale a pena estudar em todo o tempo. Por quê? Sendo num curso superior ou sendo pelo YouTube, sendo pelo... Você pegar a biblioteca de API daquela linguagem, por exemplo, do Python. Eu quero saber o que a função for faz. Então você pega a biblioteca da função for e estuda. Não precisa ser vídeo, não precisa ser curso da Udemy, não precisa ser curso superior. Se você fizer, beleza, você vai ganhar a sua certificação. Se você não fizer, também não tem problema nenhum, você vai aprender da mesma forma. E vale a pena. Por quê? Hoje em dia, tudo é tecnologia. Tudo é casa inteligente, tudo é carro inteligente, tudo é televisão inteligente, tudo é smartphone, Android que se adapta ao seu uso. Tudo isso é feito com programação. Nada disso é mágica. Nada disso é Harry Potter. Tudo isso é programação, é estudo. Então, se você estudar aquela tecnologia e você souber aquela tecnologia, vai valer a pena. O próximo avanço tecnológico, eu estava lendo em algum site aí, e é um dispositivo que você vai comprar e colocar na sua casa, lá na televisão, no seu computador, como se fosse uma câmera 3D. Quando você quiser comprar, por exemplo, eu quero comprar um sofá para minha casa. Então, a Magazine Luiza, ou Americanas, ou Casas Bahia, que vai vender esse sofá, vai ter acesso a esse seu dispositivo tecnológico. E com a sua permissão, ele vai fazer um diagrama, uma leitura completa da sua casa, isso em tempo real. Se eu quero comprar um sofá, ele vai fazer a leitura da minha sala. Quando ele fizer a leitura da minha sala, ele vai pegar aquele sofá que eu escolhi no site da loja, da revendedora, e vai tentar colocar nesse canto da sala, nesse canto da sala, nesse canto da sala. Ele vai dar várias possibilidades e vai me retornar isso. Não vai ser preciso eu medir a sala, comprimento e largura da sala. Não vai precisar eu medir uma altura da sala se eu quiser comprar um rack, nada disso. Por quê? O dispositivo vai fazer tudo isso sozinho e em tempo real. Em menos de uma hora você vai saber como aquele dispositivo vai estar na sua sala, quanto você vai pagar, quanto vai ter o frete, e isso tudo rápido. O nome disso é inteligência artificial. Então, o dispositivo vai conseguir fazer o diagrama completo da sua sala, da sua casa, e vai colocar todos os móveis ali, você vai ter o retorno ali falando com o vendedor em 20 minutos, você vai saber o que você quer comprar e como vai ficar na sua sala. Então, quem é que vai fazer isso? É mágica? Não. É programação, é inteligência artificial. E uma das linguagens mais utilizadas hoje para inteligência artificial é Python. Aquela que é a primeira que a gente aprende na universidade, por ser a linguagem que tem mais facilidade e mais aproximação com a linguagem de alto nível humana que a gente utiliza, português, inglês, seja lá qual for, certo? Então, em todo momento que você estudar programação, você vai ter um mercado de trabalho onde você vai atuar. Em todo momento que você estudar programação, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas para resolver. Porque um programador nada mais é do que um cara que resolve problemas. Então, eu super indico. Quem ainda não teve contato com programação, tenha contato com programação. É a linguagem que você se comunica com o computador. Não tem nada de outro mundo. Tudo que você precisa fazer é estudar um pouquinho. Nada mais do que isso. Certo? Então, vale a pena estudar programação todo o tempo que você me perguntar. Se você me perguntar isso daqui a 10 anos, vai valer a pena estudar programação. Tem uma coisa também que eu fazer
e programação bom é o Arduino. Arduino também. Exatamente. Por quê? Porque tudo que a gente utiliza em casa inteligente começa do Arduino. Se eu quero fazer a minha lâmpada acender com um sensor de palma, e bater a palma, e se eu programa em Arduino, instalo o Arduino, vai fazer funcionar. Então, tudo que tiver ligado à programação vale a pena. 100%. Código. Show? Show, é isso. Fala uma frase motivadora para os alunos que estão começando agora na área de TI. Uma frase motivadora para os alunos que estão começando agora na área de TI. Eu acho que eu vou falar assim, tentar generalizar todas as áreas, certo? Tem uma coisa que eu digo sempre em sala de aula e vocês vão saber. O conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de vocês. Se alguém abrir a sua cabeça querendo arrancar o seu cérebro, ele vai arrancar o seu cérebro, você vai morrer. Mas se você pudesse voltar à vida, o conhecimento ele não ia tirar de você. Porque o conhecimento ninguém tira de você. O ladrão vem, leva um bem material, às vezes sendo assim, extremamente negativo, pode lhe ferir, pode lhe machucar, pode tirar a sua dignidade, de você, a sua segurança de andar na rua. Mas aquilo que você adquiriu de conhecimento, ninguém vai tirar de você. Então, por mais que seja difícil, por mais que eu tirei na minha primeira prova da universidade, eu persisti. E hoje, eu me considero um vitorioso. Eu ainda estou no começo da minha trajetória, mas eu me considero um vitorioso. Então, estudem. Quanto mais de conhecimento vocês adquirirem, independente das áreas, você não vai ter perdido tempo. Se você em tecnologia quiser aprender alguma coisa de construção civil, isso não vai ser perda de tempo. Porque quem sabe um dia você esteja programando alguma coisa que vai ser usada na construção civil. Então nunca é perda de tempo. Aprendam. Enquanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Certo? Então, isso é o que eu tenho para dizer para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Rodrigues, ótimo. Show de bola. Para mim foi uma honra essa conversa com vocês, pessoal. Vocês sabem que vocês têm meu apoio no que vocês precisarem. E sempre que quiserem eu estou por aqui, certo? E para você que está assistindo, venha para a área de tecnologia, que a área de tecnologia não decepciona. E assista o vídeo, pessoal, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. E fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel, beleza? Tome banho, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.